Vamos dar início ao estudo da artéria temporal superficial. Para tanto, precisamos começar a observar a origem de algumas artérias para depois descrevermos o trajeto desta artéria temporal superficial. Aqui observamos o arco da aorta e logo a primeira artéria saindo deste arco da aorta, nós vamos ter o tronco braquiocefálico. A segunda artéria que vai nos interessar seria a artéria carótida comum esquerda. Poderíamos usar a direita, mas no caso aqui eu vou fazer o trajeto da esquerda. Essa artéria se projeta 2 centímetros acima do mediastino, onde que ela penetra no pescoço, tendo um trajeto ascendente lateralmente, e no plano da terceira e quarta vértebra cervical, esta artéria vai se dividir em 2 outras grandes artérias. Uma no plano anterior, artéria carótida externa, e uma no plano posterior, artéria carótida interna. Por sua vez, esta carótida externa vai ramificar algumas artérias, que aqui eu vou observar uma primeira ramificação, que seria a artéria tireoidea superior. Depois nós vamos ter a artéria lingual, a artéria facial, que se dirige para a região da face. Na região mais posterior, observamos uma artéria que vai posteriormente para a região occipital, a artéria occipital. Subindo, nós vamos observar uma outra artéria que vai para a região posterior, que seria a artéria auricular posterior. E no plano do processo mastoide, nós vamos perceber que essa artéria temporal ela vai se dar início. A artéria carótida externa neste plano vai se dividir em 2 grandes artérias, a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Essa artéria temporal superficial, por sua vez, ela emerge entre a articulação temporomandibular e a orelha. Neste plano, ela vai mais superficial, entrando na fossa temporal. Essa artéria temporal superficial, agora, ela vai nos dar alguns ramos arteriais. O primeiro ramo arterial vindo da artéria temporal superficial seria a artéria facial transversa, no plano de 1 a 2 centímetros abaixo do arco zigomático. Mas superior, nós vamos ter um outro ramo da artéria temporal, que seria a artéria zigomático-orbital, que vai para a região de musculatura orbital. E aqui nós vamos perceber que essa artéria temporal se divide em 2 grandes ramos. Um ramo que vai para a parte posterior, o ramo parietal, e um ramo que vai para a parte anterior, o ramo frontal. Então aqui podemos observar, nesta imagem, a artéria temporal na sua extensão. Vou mostrar aqui o trajeto da artéria temporal superficial. Ramo frontal e ramo parietal. Consigo demarcar essa artéria temporal superficial. O que vocês estão enxergando aí piscando seria a nossa artéria temporal superficial com o seu ramo frontal e o seu ramo parietal. Assim, terminamos o nosso estudo da artéria temporal superficial.